estuda, né, as grandezas vetoriais e a parte da dinâmica também, a gente utiliza muito essa análise vetorial aí, com decomposição de vetores, né, enfim. Como isso consta na programação, né, do PISME, imagino eu até, porque muitos concursos, né, muitas provas assim, a gente estuda a parte vetorial, mas a parte vetorial em si nem é cobrada. A gente estuda a parte vetorial para aplicar ela, né, em outra área, vamos dizer assim. Não é o caso de vocês, porque eu vi que tem exercícios bem específicos, né, com relação a esse vetor aí, a estudo dos vetores. Então, vamos, né, começar analisando aí a questão dos vetores, né? Vetores e cinemática vetorial. A cinemática vetorial, gente, ela é tipo a continuação da cinemática, né? Que a gente já viu. Agora nós vamos analisar a grandeza, né, no seu caráter total, tendo direção, módulo e sentido, tá certo? Eu fiz aqui uma sequência, né? Introdução, vetor, direção e sentido, fosse igual a operações. Então, eu gostaria, né, se possível, que vocês acompanhassem na apostila, porque a minha letra não fica muito bonita nessa anotação, então, de repente, não é tudo que eu vou anotar, né? Claro que eu também não vou sair lendo tudo, porque ler vocês podem falar depois, eu vou mais falando mesmo. Vocês lembram no início, né, quando nós começamos a estudar, a gente viu a respeito das grandezas físicas, né? Espera rapidinho. Como assim? Ah, tá, para pegar a apostila? Espero. Pode pegar. Vocês lembram, né, como eu estava falando, quando a gente começou o nosso estudo, nós vimos essa questão das grandezas, né? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Estão lembrados? E aí, a apostila começa nessa introdução exatamente falando disso, né? Algumas grandezas, elas ficam perfeitamente definidas apenas com o valor numérico, que a gente chama de módulo ou intensidade, e a unidade, né? A gente acha que às vezes a unidade não é tão importante, mas ela é importante sim. Primeiro porque, de repente, quando você vê um número com a unidade, você já sabe qual grandeza ele está se referindo, tá? Então, é importante a gente caracterizar, né, a medida direitinho com o módulo e a unidade. Quando apenas isso define para a gente aquela grandeza, a gente chama essa grandeza de escalar. Em contrapartida, quando o número e a unidade não são suficientes para o entendimento completo, a gente fala que essa grandeza é vetorial, né? Eu preciso de mais detalhes. Então, se eu falo assim, a nossa live, ela dura 40 minutos e cai, né? Você entende que esses 40 minutos, né, é o tempo, acabou, durou 40 minutos e papum. Se eu falo para vocês, né, andei um metro aqui nessa sala. Aí você vai se perguntar, inconscientemente, né, lá o seu tic-tac, você vai falar, mandou para onde? Né? Para onde ela foi? Ela foi para a direita, para a esquerda, né? Então, são grandezas que requerem mais detalhes, tá? Então, essa parte da introdução aí, ele simplesmente está se referindo aos tipos de grandeza, que temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, gente, cuidado com essa questão também de unidade, porque de repente você vai resolver o seu exercício todo bonitinho e aí você esquece a unidade, você perde um pontinho de bobeira, tá? Então, escalar é aquilo que a gente consegue definir apenas um módulo e unidade. Módulo valor, intensidade, tá? Isso tudo vocês vão ouvir falar. E isso tudo quer dizer o quê? O número que está representando aquela grandeza. A grandeza vetorial, eu preciso, além do módulo e a unidade, né? Vou colocar aqui em cima, aqui, que é o dali de cima, eu também necessito de direção e sentido, tá?
E essa direção e sentido, vocês não podem confundir. Apostila, página 37, capítulo 5, tá? Página 37, capítulo 5. Essa direção e sentido, meninos, é uma coisa boba, tá? Mas que pode levar à confusão, né? Você trocar o que é direção, o que é sentido. E aí, para a gente conseguir determinar essas grandezas, utilizando, né, direção e sentido, a gente pega emprestado lá da matemática um ente, né, muito querido da física, que a gente chama ele de vetor. Então, o vetor nada mais é do que um segmentozinho de reta, né? Imagina uma reta, você pega um pedacinho dela para representar alguma grandeza. Que grandeza que é essa que ele vai representar? Depende do contexto, né? Aí a gente tem as classificações lá das grandezas. Eu nem sei se a apostila de vocês deu exemplo, mas, por exemplo, grandeza vetorial é força, velocidade, impulso, né, que a gente ainda nem viu, mais para frente a gente vai ver. Lá da eletricidade a gente tem o campo elétrico, tá? Tudo são grandezas que a gente fala grandezas vetoriais. As escalares já são as grandezas que a gente usa, né? Mais é tempo, massa, tudo que com o número, temperatura e a unidade fica bem definida, é considerada chamada de grandeza escalar. Então vamos lá, vetor. O vetor, né, é um pedacinho da reta, pensa assim, que vai representar determinada grandeza. Então, a notação, a forma de escrever, ela aparece para gente a letra, né? Vou colocar V de vetor. E para você saber que é vetor, ela vem com uma setinha em cima, pequenininha assim, tá? Essa setinha, ela é sempre nessa mesma posição, deitadinha, tá? Viradinha aqui para a direita. Isso não significa nada de direção e sentido, não. Isso aqui só mostra para você, assim, opa, é grandeza vetorial. Se tem aquela setinha em cima, é grandeza vetorial. Então, pode aparecer força, né? Aparece com a setinha em cima. O campo elétrico, que é representado pela letra E, vai aparecer com a setinha em cima. A velocidade, né? Lembra que lá essa parte inicial da cinemática, a gente sempre falava velocidade escalar? Porque não tinha setinha, né? Mas a velocidade é grandeza vetorial. Então, agora a gente vai completar, né? E entender por que ela é vetorial, tá? E é isso, tá, gente? Módulo, né? Quando foi bom, né? Quando o vetor aparece entre barrinhas, né? A gente fala assim, ó. Isso aqui significa que eu estou falando desse vetor referindo ao módulo. Por quê? Porque pode acontecer do vetor ser negativo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente como que ele é caracterizado. Então, essa barrinha significa para mim que eu estou falando do módulo do vetor. Ou então, ele pode aparecer apenas a letra, tá? Se aparecer apenas a letra, eu sei que eu não estou considerando a característica vetorial daquela grandeza, embora ela seja uma grandeza vetorial. Deu para entender? É só para me mostrar que eu estou falando do valor numérico dela, tá? Uma grandeza vetorial, lembra, ela tem que ter módulo, direção, sentido. Então, 3 características básicas que vocês não podem esquecer: módulo, direção e sentido. E a unidade, né? Que a gente tem que trabalhar sempre na física, levando em consideração a unidade daquilo que a gente está calculando, daquilo que a gente está medindo. E aí, depois disso, vem a parte de direção e sentido, que é exatamente o que eu falei, né? Que pode levar a confusão. Então, pensa sempre comigo. Vetor é um pedacinho da reta. Então, eu posso ter uma reta, né? É reta, tá, gente? Finge que isso é reta. Deitadinha, né? Então, a direção é a da reta. Ou eu também posso ter uma reta em pezinha? Posso. Também é a direção da minha reta. Ou ainda posso ter uma reta inclinada, tá? Então, também é a direção. Direção, a reta que determina para mim a direção do vetor. Sentido, quem que determina o sentido? A seta,
tá? A seta determina para mim o sentido do meu vetor. Então, toda direção, ela tem o quê? 2 sentidos, né? Sempre. Eu tenho uma direção horizontal, nesse caso aqui, que pode ter um sentido para esquerda ou para direita. Não posso? Aí depende, né, gente? Eu tô colocando esquerda assim porque tá do meu lado para vocês. Então, guardem isso, tá? Sentido é a pontinha da seta, para onde que ela está apontando. Direção é a reta que determina para mim. Então, ó, direção é característica da reta. Sentido é característica da seta. Deu para entender? Então, ó, aqui eu posso ter o vetor para cima, ou eu posso ter ele para baixo. Inclinado, né? A minha direção inclinada, diagonal, depende do que a gente vai considerar. Eu posso ter 2 sentidos também, tá certo? Essa é a parte da direção e do sentido. Virando a página aí, 38, deu para pegar, Isabela? Deu, gente, para pegar a apostila, vocês? Fala para mim. Deu sim, beleza. Só a Isabela não, né, gente? Todo mundo. Ai, nem vi quantas pessoas tem. Ó, aí virando a página, ele deu, né, esses exemplos, né, tá vendo? AB, segmentos de reta, né? DC, e mostrando que tá para um sentido, para o outro sentido. Aí a parte de baixo deu menorzinho, né? O ZR tá meio inclinadinho aí. Então, basicamente, a gente tem que memorizar o quê? Toda direção tem 2 sentidos, né? Toda direção tem 2 sentidos. Isso vocês não, né, não esquecem. Mais o que? Direção, eu olho a reta, né? A reta que contém meu vetor. E sentido, nós olhamos a seta. A cabecinha, a pontinha da seta, certo? Depois, aí no de vocês vem a adição, mas eu não fui na adição ainda não. Eu vou querer que vocês vão para a próxima página 39. Para quê? Para a gente falar do vetor, vou colocar aqui embaixo, 4. Vetor oposto. Antes da gente falar das operações, tá? O que vem a ser esse vetor oposto? Um vetor, para ser oposto ao outro, ele basta ter diferença no sentido. A direção vai ser a mesma, tá? A direção, né, a reta que eles estão contidos é a mesma. O sentido que é diferente. E aí, o que a gente caracteriza um vetor oposto, né? A apostila de vocês aí colocou em cima, direção, né, igual a direção de A, sentido igual, contrário de A. Fica complicado, né? Fica meio confuso, mas o que ele quis dizer com isso? Se a gente tem um vetor, vou fazer deitado para eu conseguir fazer o outro do mesmo jeito, né? Então, imagine que eu tenho aqui um vetor A de Aline nessa direção e nesse sentido, tá? Eu quero escrever o vetor oposto de A. Então, esse vetor oposto de A, eu posso chamar ele de menos A, ou então posso chamar ele de qualquer outra coisa, né? Se eu for escrever o vetor oposto de A e vou chamar ele de menos A, eu vou ter que manter a minha direção e o meu sentido vai ser contrário, tá? Se o A está apontando para a direita, o menos A vai estar apontando para a esquerda, né? E aí, o que pode acontecer também em determinados, né, problemas? Eu posso ter o vetor A e o vetor B, tá? Esse vetor aqui é o vetor B.
Só que com esse conhecimento que você acabou de adquirir agora, você sabe que o vetor B é como se fosse o menos A. Porque o menos A é o vetor oposto. Entendeu como que isso aparece, né, para cobrança de vocês? Então, é só saber que o vetor oposto é aquele igual na direção, porém com sentido oposto. Se o sentido está oposto, ele aparece com esse sinal de negativo. Por isso que é importante a gente falar a respeito do módulo, né? Porque quando eu estou me referindo ao módulo do vetor, eu não considero sinal. Tá certo? Deu para entender essa parte aí de vetor oposto? Então, eu posso falar que o vetor... Não entendeu, Gabi? Olha só, vamos de novo. O vetor A é esse aqui, tá? Direção e o sentido aqui, né, apontado para direita. Eu tenho um vetor que eu chamei de B. Tá? O vetor B é esse aqui. Ele tem a mesma direção e sentido contrário ao de A. Tá certo? Esse vetor B, eu posso falar que ele é o oposto de A. Por que que ele é o oposto de A? B é o oposto de A. Por que que ele é o oposto de A? Porque possui a mesma direção do A, né? Possui a mesma direção, só que ele tem sentido contrário. Só que com sentido contrário. Então, o vetor B, se for uma questão de marcar, né, uma opção de múltipla escolha, poderia parecer que o vetor B é igual a menos A. E essa opção seria verdade. Entendeu? Por quê? O menos A é o que caracteriza o vetor oposto. O menos A é o A exatamente virado, tá? A direção é a mesma, só que ele tem o sentido oposto. Entendeu? Entenderam, meninos? Isso que é o vetor oposto. E causa, né, exatamente esse tipo de confusão por conta de questões objetivas, tá? Só isso. É uma coisa ao mesmo tempo simples, né? Ao mesmo tempo que pode ser simples, torna-se complexa. Uma outra característica que a gente se refere à parte vetorial é o vetor igual. Então, nós vimos o vetor oposto, né, que aparece muito para a gente, e também o vetor igual. Esse vetor igual, vocês precisam ter cuidado. Por quê? O que é uma coisa igual? É igual, gente, é igual, é idêntico, não muda nada, tá? Não muda nada. Aí, se eu falo para vocês assim, imagina que a gente tem um vetor com 3 unidades, né? Cada um que vale uma unidade de medida. Então, imagina que eu tenho aqui 3U, tá? Eu falo U porque pode ser Newton, que é a medida de força, pode ser metro por segundo, que é velocidade, pode ser Newton por Coulomb, que é o quanto elétrico. Então, pode ser qualquer coisa, tá? Unidades de alguma grandeza vetorial que o vetor representa. Então, eu tenho esse vetorzinho aqui com 3 unidades. Aí eu tenho um outro vetorzinho aqui, assim, tá? Tô tentando fazer bonitinho. Então, imagina que esse aqui também tenha 3 unidades. Esse é o vetor B. E esse aqui é o vetor A. E aí eu tenho o vetor C. Deixa eu colocar o C aqui. Assim, também 3, tá? 1, 2, 3 aí. O vetor C, tá? Também valendo 3 unidades. Aí eu falo para vocês, quem é igual a quem? O vetor A é igual a B, que é igual a C? Aí você me responde, né?
Todos têm 3 unidades. Eu acho que é igual. Ah, não. Não sei. O que vocês acham? O que caracterizaria um vetor igual? Não vale olhar, né? Não, na apostila não tem, não? Ah, na apostila não tem, não. Eu achei que tinha. Então, coloca um 5 aí debaixo do vetor oposto, o vetor igual. E aí, eu quero que vocês memorizem o seguinte. Vamos lembrar. O que uma grandeza vetorial precisa ter para ela ficar bem definida? Ela precisa de módulo, beleza. Então, temos o módulo aqui, 3 unidades. Ela precisa de direção, show. Temos a direção ali, né? Que é a direção horizontal e uma direção inclinada, diagonal. Não fizemos nenhuma vertical, né? E temos o sentido. Então, gente, para um vetor ser igual a outro vetor, não adianta ele ter só o módulo igual. Não adianta ele ter só o módulo e a direção. Não adianta ele ter só o módulo e o sentido, tá? Ele tem que ter tudo igual. Então, no caso do vetor A e do vetor B, o que eles têm igual? Módulo. É ou não é? 3 unidades, 3 unidades. Direção, tem a mesma direção, ótimo. Eles têm o mesmo sentido? Não tem. Não tem o mesmo sentido, porque um está para um lado, o outro está para o outro. Eles são vetores iguais? Não. Então, A e B não são iguais, tá? Muito cuidado com isso, porque quando você vê lá um módulo, uma direção, você acha logo que é igual. Ah, porque tem uma coisa que é igual, tudo bem, só que a grandeza vetorial, ela não tem só uma característica, ela não tem só uma coisa para poder caracterizar ela tem 3 coisas. E aí, para considerar uma coisa igual a outra, eu preciso estar levando em consideração essas 3 coisas. Tá bom? Claro que na mesma grandeza, né, gente? Porque também eu não vou falar que velocidade é igual a força, né? Porque não são grandezas afins. Essa comparação ela é sempre feita dentro de uma mesma grandeza. E aí, já que eu falei, né, o vetor C, aí que não vai ser igual mesmo. Eles têm o quê? Tem o mesmo módulo. Tem a mesma direção? Não. Tem o mesmo sentido? Não. Então, eles não são iguais. Para eu ter um vetor igual aqui, eu teria que desenhar, né, um outro vetor. Vou colocar esse aqui, por exemplo, um vetor D, tá? Ó, fiz até paralelo aqui para ficar bem direitinho, bem bonitinho. 3 de novo. E aí, sim, o vetor D é igual ao vetor C, né? C e D são iguais. Tá? Entenderam? Igualdade de vetor, vetor igual, né? Quando que um vetor vai ser igual ao outro, quando que não vai. E aí, isso também acontece, né? De te dar uma opção, uma questão objetiva com um papelzinho quadriculadinho do lado, né? Papel quadriculado, você sabe o que é, né? E aí, para você analisar, né? Quem que é igual, quem que não é. Então, o D é igual ao C, porque o D tem todas essas características iguais: módulo, direção e sentido. Módulo 3, direção inclinada e o sentido nordeste, sul, sei lá. Tá bom? Foi? É isso. O próximo item que eu quero falar para vocês é das operações, né? Que é a melhor parte, vamos dizer assim. Operações com vetores, né? Operações, vamos voltar lá na página 38. As operações, gente, nós vamos considerar elas subdivididas, tá? Aí ele já entrou logo na adição, então eu sempre separo, porque a gente tem operações. Então, 2 pontos, né? Vamos ter assim, nós temos 6.1, que é adição,
é um tipo de operação. A subtração é outro tipo de operação que nós temos que trabalhar com as grandezas vetoriais. E o outro tipo de operação é o produto, né? A adição, ela tem 3 métodos para se trabalhar com ela, tá? Então, ó, temos 3 métodos que a gente trabalha fazendo soma, né, de vetores. Quais são esses 3 métodos? Isso que a apostila já chegou logo cobrando. Deixa eu me chegar para cá para eu escrever ali. Então, quais são esses 3 métodos? Método da poligonal, o método do polígono, né? Poligonal, a apostila de vocês colocou como poligonal, eu vou copiar dela. O segundo método, paralelogramo. E o terceiro método, projeções. Tá? Isso aqui, gente, é a Bíblia, tá? De análise vetorial, porque a gente usa isso o resto do nosso curso, vamos dizer assim, tá? E aí você vai chegar lá no segundo ano, você vai ver que você precisava desse conhecimento. Então, isso aqui tem que ficar muito bem entendidinho, porque, né, a gente vai estudar no plano inclinado, lá na força, segunda lei de Newton também a gente utiliza pra caramba, enfim. Então, gravem isso. Operações com vetores, né? Nós temos 3 tipos de operação, que são as operações de adição, subtração e o produto de um número pelo vetor. A adição, que é, né, a operação considerando a análise vetorial um pouco mais complexa, porque ela tem esses 3 métodos que a gente avalia ali. E o primeiro deles, que a apostila de vocês está abordando aí na página 38, é um método que é útil quando a gente tem vários vetores para a gente poder somar, tá? De preferência, que a gente tivesse também um papel quadriculado. Tá? Esse método da poligonal ele é interessante de se usar quando tem papel quadriculado, mas, né, não é o caso, não vai ser o nosso caso, então a gente utiliza ele sabendo desse conceito. Quando que ele é utilizado? Quando tem mais de um vetor. Então, aqui, ó, vamos falar da adição poligonal. Esse método aí. Primeira característica, né? Útil quando se tem mais de um. Nossa senhora, meu U ficou muito morro. Útil quando se tem mais de um vetor, tá? O que ele consiste? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar um polígono. Consiste no fechamento de um polígono. Uma figura, né, gente? Fechamento de um polígono. Essa figura pode ser uma figura conhecida, né, ou não. E aí, no final das contas, eu normalmente, para finalizar, né, a adição poligonal, eu aplico um teorema conhecidíssimo na nossa vida, do nosso amigo íntimo Pitágoras, tá? Então, quando eu pego vários vetores para somar, que eu vou utilizar esse método da poligonal, eu vou buscar colocar os vetores de tal forma que no final das contas eu vou fechar um polígono. Se esses vetores estiverem ilustrados, né, desenhados num papel quadriculado, normalmente você vai ter o ladinho, né, quanto que vale cada ladinho, e aí você vai contar e vai ver a sua resultante, né, o seu vetor resultante. Porque, na verdade, por que a gente soma vetor? A gente tem vários vetores, né, mais de um vetor, e aí essa soma é buscando achar um vetor que faça o papel de todos aqueles ali que a gente está trabalhando, tá? Então, por isso que a gente faz operações buscando sempre o resultado da ação daqueles vetores envolvidos,
Depende da grandeza que a gente está trabalhando. Mas, por exemplo, a grandeza força, né? Eu estou trabalhando com a grandeza força, ela é uma grandeza vetorial. Então, eu tenho vários vetores indicando para mim várias forças. Eu quero saber um vetor, qual que é o resultado da ação de todos aqueles vetores envolvidos. Aí eu vou aplicar, né? Eu vou trabalhar com as operações vetoriais. Eu preciso saber como que eu resolvo uma operação, uma adição, né, ou subtração, e saber o resultado daquilo ali. E a esse único vetor que a gente está achando, a gente chama exatamente de vetor resultante, tá? Ele, no caso do meu exemplo, né, seria a força resultante. Olha lá o exemplo que a apostila de vocês, né, apresentou. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas o que ele fez aí? Ele te deu, né, esse vetor aí AB, que ele chamou de vetor V1. Ele te deu o vetor C, né? CD. Não. CD, isso, tá lá em cima. Deixa eu tentar fazer igual para a gente entender. Então, ó. Olha onde que eu vou fazer aqui mesmo. Ele tá com o vetor assim, né? A e B. Meu A ficou feio. E aqui em cima, ele tem o vetor CD. Né? É assim que aparece. Então, ó, me deu dois vetores e pediu para eu fazer a adição utilizando o método da poligonal. Deixa eu trocar de cor aqui para vocês entenderem. Ó, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu vetor AB, né? Eu tenho aqui o vetor 1 e o vetor 2. Né? Ele chamou de vetor 1 e vetor 2. Eu pego a origem de um e vou colocar na extremidade do outro, tá? Eu ando com ele. Eu posso andar com o meu vetor, só não posso mudar ele nem de direção nem de sentido. Então, é como se eu pegasse esse vetor aqui, ó. Essa parte aqui é a origem. Isso é a extremidade, tá? A setinha é a extremidade. E o inicinho aqui, né, é a origem. Então, ó, eu pego a origem do segundo vetor e coloco lá na extremidade do primeiro, tá? Se eu tivesse mais de um, eu ia pegar a origem do terceiro e colocar na extremidade do segundo. A origem do quarto na extremidade do terceiro e assim sucessivamente. Então, imagina que eu desço isso aqui para cá, tá? Eu vou descer, ó. Ele tem que estar igual, né? Deixa eu colocar de vermelho. Então, é como se eu transportasse ele para cá, tá? Ó, a origem veio para cá, isso aqui veio para cá. Eu fiz isso aqui. Transportei ele, tá certo? E aí, ele ficou aqui assim, ó. Esse aqui é o meu vetor 2. Eu passei ele para cá, tá? Beleza. Fiz isso com todos os vetores? Beleza. Aí agora, para eu achar o meu resultado, né, a minha soma, eu vou ligar a origem do primeiro vetor que a gente começou a trabalhar com a extremidade do último que eu coloquei. Então, eu ligo aqui, ó. Tá? Liguei aqui, a setinha vai encontrar, né, a pontinha mesmo. E esse vetor aqui, a gente fala que é o vetor soma, S de soma, tá? Ou resultante, pode aparecer também. Vetor soma ou vetor resultante, tá? Soma ou resultante. De um método poligonal, tá? Deu para entender? Eu coloco a origem do segundo na extremidade do primeiro e assim sucessivamente. Então, isso até eu escrever para vocês também. Ele é útil quando se tem mais de um vetor. Consiste no fechamento de um polígono, tá vendo? Eu fui colocando um, né, na extremidade do outro e no final das contas eu fechei. E é isso que o exemplo de vocês apareceu aí. Isso que nós fizemos é o quê? É uma soma V1 mais V2, é uma soma, ó, soma o quê? Vetorial, por isso que eu tenho que ter a minha setinha aqui. Isso aqui me deu como resultado o vetor soma ou o vetor,
Nossa, que mosquitão! O vetor resultante, tá? Ô, Aline, a adição, você Aí, eu colocou que queria que tem. vocês fossem na página 45, olha o Ela... exemplo número 3, porque ele é exatamente essa aplicação aí. Olha só, o exemplo número 3 da Mackenzie, de 2016. Tem esse desenho todo aí, pegaram? Pega rapidinho que tá falando aqui que tem 1 minuto. De repente dá pra gente fazer ele. Para fechar pelo menos